Arranca hoje também a quinta edição do World Scouting Congress na cidade do Porto, um congresso sobre prospecção de talentos que conta com a participação de muitos olheiros e treinadores de vários clubes. Fazemos agora um contacto em direto com o Ivo Costa, que está precisamente a acompanhar este primeiro dia de congresso. Bom dia, Ivo. Bom dia, o primeiro de 2 dias deste Congresso de Scouting, é a quinta edição do Congresso, acontece na cidade do Porto, na zona da Boa Vista, e como dizias, marcam presença vários protagonistas do futebol português, muita gente ligada à área da formação, muitos elementos das equipas técnicas do futebol português, escalões profissionais e não só, estão aqui presentes nestes 2 dias de Congresso para, no fundo, tomarem contacto com um conjunto de realidades que estão em constante mudança na área do scouting, também da intermediação de jogadores. Há questões relevantes na agenda do futebol português que vão estar também aqui em debate no dia de amanhã, no caso, em vários painéis. Um deles é a questão do tempo útil de jogo, o que fazer para melhorar a média de tempo útil de jogo no futebol português será também uma das questões para ser avaliada e abordada no dia de amanhã. Hoje, Emanuel Calçada, responsável pelo evento, muito bom dia, obrigado por estar connosco na Sport TV. Hoje o dia fica marcado por outro tipo de ações, desde logo aqui de manhã com o espaço para Masterclass, onde alguns especialistas têm partilhado conhecimento. Bom dia, obrigado pela vossa presença antes de mais. Efetivamente este dia é um dia diferente. Amanhã é um dia do Congresso, onde há pessoas mais conhecidas, vou chamar-lhe assim, para ter conhecimento também de alto nível, mas hoje o dia tem dois momentos distintos. O primeiro momento tem a ver com uma classe conjunta, onde as empresas mais importantes na área partilham conhecimento sobre, sobretudo, scouting e análise. E após o almoço temos um momento importante, um momento de negócio, um momento em que 30 clubes podem criar relação com clientes e vice-versa, ou seja, acaba por haver aqui uma interação conjunta no sentido de se criar negócio, o que é algo que foi criado pela Quest desde há 5 anos, desde há 5 edições, há 2 anos não fizemos as questões óbvias, e portanto para nós é um motivo de orgulho, sendo certo que é algo novo, portanto está a ser construído como qualquer outro negócio novo também, é evidente. Olhando para as 5 edições, esta é a quinta edição, neste espaço temporal, a área do scouting, da prospecção, do próprio mercado futebolístico mudou em que aspectos, na sua opinião, que tem estado atento a este fenómeno e se tem cruzado com tanta gente desta área também do futebol português? Sim, eu acho que o grande salto qualitativo deu-se ao nível tecnológico, ou seja, empresas como a Huddle, que tinham programas associados à análise de dados, acabaram por melhorar o seu próprio conteúdo, os seus próprios técnicos, o que se nota efetivamente ao nível da alta performance, que é no fundo o objeto principal do seu próprio negócio. E nota-se esse nível e nota-se também que existe um conjunto de pessoas, recursos humanos, que de alguma forma trabalham nesta área também e acabam por de mãos dadas com estas empresas por criar valor numa área de comércio. Ou seja, diria que efetivamente a parte tecnológica é claramente a parte mais essencial deste negócio. Obrigado, Emanuel Calçada, responsável por este evento, quinta edição do Congresso de Scouting, como dizia, hoje e amanhã aqui na zona da Boa Vista, mais uma edição deste evento. A Sport TV vai estar por cá a acompanhar, estão prometidas as presenças de nomes como Pedro Martins, também Gilberto Silva, antigo campeão do mundo pelo Brasil, e vários técnicos da Liga Portuguesa, acredito que podem ainda, ao longo do dia de hoje e também do dia de amanhã, passarem por este evento para, no fundo, tomarem contacto com estas novas realidades, sempre atualizadas do scouting no futebol português. O Ivo Costa a dar-nos então as novidades deste primeiro de 2 dias de congresso. E Orlando Sá, que esperam ver o capitão da seleção no Campeonato da Europa de 2024. Declarações feitas à margem do World Scouting Congress, que está a decorrer na cidade do Porto. O Cristiano, ao longo da sua carreira, sempre demonstrou a enorme ambição que tem e é um exemplo de longevidade e estou certo que ele vai continuar a dar cartas. Estará a atravessar um momento onde não está a marcar tantos golos, mas certamente, como ele já deu provas disso, quanto mais o tentam picar, ele normalmente responde e vai acontecer certamente. Vai continuar a marcar golos,
vai continuar a ter sucesso. É óbvio que já não tem a mesma idade, mas o Cristiano, o rendimento que tem demonstrado ao longo dos anos, vai continuar a ter o mesmo rendimento e certamente é uma mais-valia para a nossa seleção. Quem conhece o Cristiano sabe da ambição que ele tem, sabe que ele é o primeiro a referir que enquanto ele estiver bem vai querer estar presente e ajudar a nossa seleção. Penso que o nome dele será sempre importante estar naquele grupo, mesmo que ele não seja no futuro o jogador que nos habituou ao longo destes últimos anos, ele será sempre uma pessoa muito importante naquele núcleo. O avançado do Sporting de Braga, Vitinha, mais recente baixa das escolhas feitas por Rui Costa no início da temporada. Sim, um início de campeonato onde o Benfica mostrou toda a transformação que fez logo que acabou a época, onde concretizou que acertou nas mudanças que fez, na chegada do treinador, na escolha dos jogadores, e isso, a consequência disso foi as vitórias que conseguiu fazer e esse arranque fantástico e que dá uma segurança, mas ao mesmo tempo tem que ter um cuidado, porque tem muita coisa a vir pela frente, mas é natural que os pontos que já leva nesse início do campeonato é importante para a gestão até o fim. O que é que o Roger Schmidt trouxe de novo à ideia do jogo do Benfica, na sua opinião? Quem vê de fora, o que é que mais lhe agrada na ideia do Roger Schmidt? Bom, eu acho que o modelo ofensivo, que é isso que os benfiquistas gostam, um Benfica forte, ofensivo, rápido, e mais do que nunca, na minha opinião, toda a mudança que foi feita no meio-campo do Benfica trouxe uma consistência, um diferencial para que essa equipe possa jogar e convencer. A equipa principal do Sporting treinou esta quarta-feira em Alvalade e nas bancadas estiveram adeptos especiais. A sessão de trabalho em anos anteriores e prevê dificuldades para a equipa de Ruben Amorim conseguir recuperar os 11 pontos de distância para o Benfica. É complicado quando começamos a temporada assim, há que reverter a situação e já. Mas já são 11 pontos, creio eu, e não é fácil, ainda para mais quando um dos rivais está numa dinâmica positiva, as vitórias trazem muita confiança, além do mais o Benfica tem um plantel de enorme qualidade e muitas das vezes as pessoas não se dão conta, mas jogar 3 em 3 dias é um nível muito alto. Muitas das vezes centramos na Champions e depois no campeonato a outra equipa está a semana toda a preparar o jogo e chegamos ao jogo, é diferente quando só temos 2, 3 dias para preparar, os jogadores não estão tão frescos, a intensidade, o foco não é o mesmo e é complicado. É difícil manter sempre o mesmo nível, mas o Sporting tem um plantel que pode dar resposta. Se calhar o plantel comparativamente com o ano passado não está tão equilibrado, mas ainda assim penso que tem capacidade para poder jogar 3 em 3 dias e responder da mesma forma. O Futebol Clube do Porto realizou hoje o segundo treino pós-folga. A permanência de jogadores-chave na pedreira. Espero que este seja o ano do Braga. O presidente António Salvador merece, já fez muito pelo clube. Penso que este será um ano com um homem da casa ao leme, o Horto Jorge, que conhece bem os cantos à casa, conhece bem os jogadores que ele próprio promoveu na equipa B do Braga. E eles sabem melhor do que ninguém que este poderá ser o ano do clube e prova o facto do Ricardo Horta e jogadores como o Al-Musrati não terem saído do clube e o facto de terem contratado jogadores como o Racic e segurado jogadores como o Vitinha, isso prova a ambição do clube. Penso que o Braga este ano tem ambições, pelo menos, de ficar em lugares de Champions. Agora, lutar pelo título, isto é uma maratona, não é como começa, mas sim como acaba. O Vitória Sport Clube comemora 100 anos esta quinta-feira. Tomás Andel, André Silva e Jorge. Com a cidade do Porto fecha-se hoje a quinta edição do World Scouting Congress e este é um congresso que conta com talentos e a participação também de muitos olheiros e treinadores de vários clubes. É para lá que seguimos nesta altura em direto. É o próprio jogador que toma decisões porque acha que é importante para aquele momento. E, portanto, eu gostaria de avaliar também, porque os jogos na UEFA, por exemplo, têm maior tempo de jogo e é por alguma coisa. É porque as regras estão muito bem definidas, é porque de facto os jogos são competitivos e toda a gente, quando vai para uma prova da UEFA, sabe que vai criar bons espetáculos.
vai com o intuito de fazer bons jogos, de se mostrar, de ter maior visibilidade e, portanto, altera um bocadinho também aqui os dados. Mas porque toda a gente sabe desde o início que estão regras muito bem definidas e que, portanto, não convém não brincar com isso. E depois todos nós devemos fazer um esforço para melhorar este problema, que é um problema cultural, mas que nós temos que melhorar. Como diz muito bem o Tiago, isto é um desporto de entretenimento, onde as pessoas querem ver bons espetáculos e nós temos a obrigação como treinador proporcionar, e todos os agentes do desporto de futebol, proporcionar grandes espetáculos. É isso que vale a pena referir e é isso que nós temos que trabalhar nesse sentido. Muito bem. Tiago, sei que tens uma série de coisas que gostarias de abordar relacionadas com este tema. Indo diretamente ao assunto das tecnologias que muito se tem falado, és um defensor, não és um defensor? A Liga é uma defensora ou não? Em que posição é que te situas em relação a tecnologias, falando especificamente de quê? Não percebi, desculpa. Mas as tecnologias, falando especificamente de quê? Queres ter exemplos? Sim. Sugestões? Propostas? O cronómetro tem sido falado muitas vezes. O tempo útil de jogo ronda os 60 minutos. Portanto, se cronometrarmos 60 minutos, o jogo se calhar passará a demorar o mesmo que demora agora, mas ao cronómetro. Se juntarmos a isso, por exemplo, o jogo não depender tanto dos apanha-bolas, mas sim as bolas ficarem colocadas à volta do campo em palanques, também vai reduzir a influência que eles têm no tempo útil de jogo. E têm, como todos sabemos. Este pode ser um ponto de partida, Tiago. Isso, a questão da... Indo a algumas dessas medidas, eu acho que a questão do jogo cronometrado é uma discussão muito mais ampla e que mexe com a própria mecânica do jogo, ou seja, é uma discussão muito técnica e é estar a falar de um jogo que em muitas coisas é um jogo diferente, há modalidades que o assumem, mas que na realidade, como tu disseste, nós temos muitos jogos, fala-se muito dos 60 minutos, em que já se jogam os 60 minutos, portanto até que ponto é que isso vai resolver o tema do tempo útil? Quem tem esse jogo cronometrado depois tem outras regras de imposição, de aceleração, de reposições de bola em campo, portanto acho que essa é uma discussão autónoma que acho que é mexer com a dinâmica do jogo de uma forma tão profunda que vamos deixar à parte. Há depois um conjunto de medidas sim que podem ser implementadas e que devem ser fomentadas. Eu dizia duas coisas, eu estou inteiramente de acordo quer com o Pedro, quer com o Armando. Isto não há culpados isolados, Portanto, isto é um tema que envolve, e não envolve só quem está dentro do campo, envolve os treinadores, claro que sim, e por consequência os jogadores que são fruto daquilo que também lhes passa. É muito cultural porque nós temos o mesmo jogador a ter... Eu tive um webinar há pouco tempo com o Podense que me disse que jogou em Portugal, que jogou na Grécia e que chegou à Inglaterra e ao final do terceiro jogo bateram-lhe à cabine e disseram: meus senhores, ou tu te adaptas ou então a vida não te vai correr bem e, portanto, ele teve de se adaptar. Portanto, o mesmo jogador em contextos diferentes tem posturas diferentes, portanto, isto é um tema cultural, da mesma maneira que o mesmo treinador em culturas diferentes vai ter, e o Pedro disse, como o mesmo treinador, se calhar, num contexto de competições internacionais, tem um nível de abordagem diferente. E depois também reconhecer a coragem do Armando, que até está muito à vontade, porque os números que o Arouca tem este ano relativamente a este jogo mais positivo e que fomenta o tempo útil do jogo, no final do dia o treinador é avaliado por ganhar ou não ganhar e, portanto, tem de ganhar. Mas não há só culpados, não há inocentes e não há culpados. Os árbitros têm uma cota de parte de responsabilidade, os treinadores têm uma cota de parte de responsabilidade, o regulador tem uma cota de parte de responsabilidade em medidas como essa, em ser mais incisivo relativamente a questões como os apanha-bolas em jogos desaparecerem, como fomentar o nível de exigência e o debate, e isto nós temos tentado fazer. E depois acho que o próprio adepto vai ser uma equação aqui, porque o adepto tem de fazer parte. Mas também, como o Armando diz, o adepto quer ganhar. Portanto, o adepto, se não ganhar, dá-lhe um bocadinho igual. Se o adepto que não está só a consumir e que está que veste a sua camisola parcial, também não dá-lhe um bocadinho igual, mas o próprio adepto tem isso. E é isso que faz com que a Inglaterra, durante muitos anos, como eu estava a dizer, o exemplo de se chegar com uma bola, o próprio adepto não permite que as posições não sejam rápidas. O primeiro é exigir que isso seja feito dessa maneira. Eu tenho alguns dados aqui que gostava de colocar, só para reflexão, e para mostrar que realmente não há culpados nem inocentes, mas é a realidade. Nós fizemos uma análise do tempo total, ou seja, do tempo total que não é consumido, ou seja, o tempo não útil, de como é que ele é gasto. Ou seja, nós hoje estamos com esta média de 55%, nós não estamos a comunicar em tempo de jogo, estamos a comunicar em percentagem que parece-nos relevante. 66%
do tempo que não é jogado é gasto em eventos que têm a ver com lançamentos, faltas, pontapés de baliza, cantos, golos e foras de jogo. Com exceção das faltas, que vamos extrair um bocadinho à parte, todos os outros são decorrentes da própria dinâmica do jogo. Os lançamentos, os pontapés de baliza, os cantos, os golos e os fora de jogo. Relativamente às faltas, vamos ser aqui francos, nós temos um tema preocupante com a Liga Portuguesa relativamente às faltas. Nós temos feito muitas análises, nós somos de longe, se pegarmos no top 6 de ranking da UEFA, considerando o top 6 mais as ligas europeias, nós fizemos o ano passado uma amostra de 5.000 e tal jogos das últimas 2 épocas, 10 dos 15 jogos com mais faltas são da Liga. Em 5.000 jogos, juntando todos os jogos das 6 principais competições, da Liga dos Campeões, da Liga Europa, 10 dos 15 jogos são da Liga Portuguesa. 19 dos 30 são da Liga Portuguesa. Nós temos um excesso de faltas incomparável com o resto das ligas. Para termos noção do que é que estamos a falar, e agora, pegando na amostra, a mesma amostra, mas só deste ano, 40% de jogos com mais de 30 faltas. Nós, nos últimos anos, tivemos 55% dos nossos jogos que tinham mais de 30 faltas. Na Premier, 7% dos jogos têm mais de 30 faltas. Na Liga dos Campeões, 7% dos jogos têm mais de 30 faltas. Voltamos aos mas eu não quero estar aqui, mas eu não estou aqui a questão dos árbitros, porque nós temos os árbitros em jogos que têm mais faltas e menos faltas. E quando vamos ver os tops das equipas que têm mais faltas, são sempre as mesmas equipas, ou maioritariamente as mesmas equipas que aparecem. Mas as faltas é um item que consome, ou seja, pelo número de paragens que consome tempo. Porto, o antigo avançado dos Dragões, lembrou que os portistas têm tido baixas importantes e no Olival, Pepe juntou-se ao Otávio no boletim clínico. A complexidade do momento não atinge a capacidade reativa do Dragão. Quem o diz é um histórico do Futebol Clube do Porto, agarrado à convicção de que o ex-colega de equipa, Sérgio Conceição, é a personagem certa para recolocar os Dragões no rumo das vitórias. Derlei não acredita que o técnico do Porto possa em algum momento ceder perante as dificuldades. Não, eu não vejo o Sérgio atirar a toalha ao chão, até porque não é dele. O Sérgio não é essa personalidade, todos nós sabemos. O Sérgio não tem isso de, digamos assim, de desistir de nada. É evidente que um dia, mais cedo ou mais tarde, o Sérgio vai sair do Futebol Clube do Porto e essa saída, com certeza, podem ter certeza, pela minha visão, sairá pela mesma porta que entrou, porque além de ser um treinador que é, de ser a pessoa que é, ter a personalidade que tem, o Sérgio também é um grande portista, tem um coração, tem digamos assim, sente algo totalmente diferente por esse clube. Com 2 desaires na Liga dos Campeões e a 5 pontos do líder Benfica no campeonato, os Dragões têm o Braga como próximo adversário. Derlei acredita numa boa resposta e lembra que neste arranque de temporada, Conceição tem lidado com baixas relevantes e que o plantel do Porto nem sempre tem sido capaz de se regenerar sem os nomes-chave. Em alguns jogos, a equipe basicamente, na minha modesta opinião, é claro, faltou ali, por exemplo, um ou outro jogador daquela espinha dorsal, que basicamente é a espinha dorsal que o Sérgio tem como basicamente os jogadores base, né, que é o Diogo, o Pepe, depois o Uribe, aí você tem também o Otávio e o Taremi. Então, em alguns desses jogos, o Sérgio não pôde contar com esses jogadores. São jogadores de extrema importância que, em um determinado jogo, ou que seja 45 minutos, fazem falta. A equipe do Futebol Clube do Porto, ainda nesse momento, fazem falta. E o Sérgio tem buscado soluções, tem buscado, por exemplo, como você me perguntou agora sobre o PP. O PP, para mim, é o jogador que mais evoluiu nesse processo todo. Da tal espinha dorsal do Dragão, há 2 nomes que ameaçam mais dores de cabeça para Sérgio Conceição. Otávio e Pepe estão lesionados e hoje também o defesa central surgiu no boletim clínico depois de dispensado dos trabalhos da seleção portuguesa. A dupla fez apenas tratamento e não esteve no relevado Olival na sessão de treino desta quinta-feira. Para além deles, há a somar mais 6 ausentes: Diogo Costa, Rodrigo Conceição, Zaidu, Eustáquio, Taremi e Uribe estão ao serviço das respectivas seleções. Só a meio da próxima semana o grupo volta a estar composto. E o tempo vai ser escasso, já que a partida com o Braga acontece na sexta-feira, dia 30 de setembro. O plantel azul e branco volta aos treinos esta sexta-feira de manhã.
Nelson Veríssimo foi convidado do programa O Futebol é Momento, os vitorianos em dia do 100º aniversário. Parabéns, acabei de fazer um vídeo que marcou, quer como jogador, quer como treinador. É um grande clube, desejo, espero, com muitos anos, muitos sucessos. É um Vitória que eu, como sabem, eu tenho uma paixão particular pelo Vitória. Foi lá que me fiz, cresci como jogador também e como treinador também. Foi muito importante ter passado pela Vitória. E desejo e espero que o Vitória ainda se torne cada vez maior e que consiga no futuro entrar na luta direta de um campeonato de Portugal. Pedro Martins está sem treinar desde que foi dispensado do Olímpico de trabalhar em Portugal neste momento. Eu gostava de ter um bom projeto que encaixasse nas minhas ambições. Qual é o seu espaço no futebol português? Não sei, não me cabe a mim dizê-lo. Sou um treinador de futebol com provas dadas, com capacidade, e sou um treinador de projetos e que neste momento tem uma enorme ambição e provavelmente em Portugal não me podem oferecer isso neste momento. Neste caso, as equipas grandes. Não lhe podem oferecer aquilo que o Pedro pretende? Não é isso. Provavelmente como as equipas grandes estão muito bem servidas de treinadores, como é evidente, vou ter que procurar noutro local. Pedro Martins falou ainda sobre a luta pelo título de campeão nacional. Sporting. O Braga do Artur Jorge está a fazer um trabalho absolutamente excepcional, não só no campeonato português, mas também nas competições europeias. Tirou o chapéu e eu acho que vai continuar. Portanto, temos dados de mais um treinador que pode ter sucesso e que tem qualidade e que espero que volte torne a ser como tem sido, porque de facto, não só deste ano, mas também há cerca de 2 anos, quando pegou no Braga, acabou no Braga também numa boa fase e volta a demonstrar que de facto é um treinador competente. No restante, ainda há muito campeonato. O Porto e o Sporting ainda têm uma palavra a dizer. Em termos de campeonato, o Sporting não começou muito bem. O Porto já esteve em situações também muito idênticas. Eu acho que o ano passado, inclusive, também estava nesta situação e acabou por ser campeão. Ainda é muito precoce, mas de facto, quer o Benfica, quer o Braga, têm sido as equipas, nesta fase, até esta altura, as mais competentes com futebol. É precipitado tirar o Sporting à 7ª jornada da luta pelo título? Completamente, até porque o campeonato ainda vai no início, ainda vai ser escrito muita coisa e, portanto, vejo até o momento 4 equipas que qualquer uma delas pode ser campeã, muito sinceramente. Fazemos agora um curto intervalo, já a seguir, na segunda parte das últimas notícias. Não perca os principais resumos da noite da 5ª jornada da Liga das Nações. Já voltamos para a segunda parte. Até já.